Nós estamos hoje iniciando uma série de mensagens sobre crer é difícil. E a gente tem o segundo, esse é o tema de hoje. Sabor delicioso, pouco conteúdo. Lucas 9. Lucas 9. E vamos olhar lá no verso 57 em diante. Lucas 9, verso 57 em diante. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós sentimos, percebemos, e a tua palavra nos garante a tua presença neste lugar, o que faz deste lugar um lugar tão especial nesta manhã, Senhor. O lugar não é especial pela presença de nenhum de nós, mas o lugar é especial pela tua presença, Senhor, porque não faria sentido estarmos aqui se o Senhor aqui conosco não estiver, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, ilumina-nos nesta palavra, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Sabor delicioso, pouco conteúdo. Meus irmãos, eu quero começar vos fazendo uma pergunta. Crer é fácil ou difícil? Crer é fácil ou difícil? Vou ver aqui alguém dizer que é fácil, difícil. Eu espero que no decorrer ou ao final desta mensagem a gente possa ter uma unanimidade nessa questão, se crer é fácil ou é difícil. Hoje nós vivemos, se fala muito em mercado. Quando eu era criança, mercado era somente aquele lugar que a gente ia para comprar alguma coisa. A mãe dizia: olha, vai lá no mercado. Mas hoje mercado é uma palavra muito usada dentro do campo da propaganda, do campo do marketing, e tudo precisa definir o mercado. Uma das perguntas que é feita para alguém que quer entrar no mundo empresarial é: qual o mercado que você quer alcançar? Qual o público-alvo que você deseja? E existe uma lei de mercado que, para ter um empreendimento de sucesso, é preciso dar aos consumidores aquilo que eles desejam. E é dentro dessas propostas que têm surgido os avanços tecnológicos. Por exemplo, o telefone que não é mais telefone, mas que agora é um computador. O telefone que agora é a máquina fotográfica. Daqui a um tempo ninguém vai mais lembrar de máquina fotográfica só em museu, só nas reservas aí dos vídeos que tiverem historicamente. Acredito que os pequeninos agora já não vão mais conhecer a máquina fotográfica, né? Elaine Edmilson, que durante tanto tempo ela foi companheira profissional de vocês. Mas hoje
na nossa prática do dia a dia, evidentemente os profissionais ainda usam e há muito valor nelas, mas na nossa prática do dia a dia, o celular, ele substitui todas essas coisas. E o que foi isso? Se não nada mais, nada menos do que uma exigência do mercado. O mercado começou a dizer, sinalizar o que ele queria, alguém começou a interpretar o que é que o mercado quer e você vai dando. Me lembro do meu saudoso radinho de pilha, aquele pequenininho que a gente andava com ele no bolso, andava com ele na mão, né? Faz tempo. Muita gente nem conhece, sabe nem que existiu o rádio de pilha, mas existiu. Hoje o rádio está praticamente, não o rádio, a emissora, mas o rádio, o objeto, porque está aqui dentro também do celular. Meus queridos e amados, eu quero compartilhar com você uma preocupação com o que está acontecendo nos nossos dias. Esse sentimento de mercado, esse sentimento de dar ao consumidor aquilo que ele deseja, ele tem atravessado as paredes, se eu posso usar essa terminologia, do cristianismo. E ele tem adentrado nas igrejas. A nova modelagem, ela é para dar ao consumidor, não devia ser essa expressão, porque a igreja não deveria ter consumidores, mas adoradores. Mas entenda o que eu quero colocar. É para dar, a pessoa vem para a igreja para receber e não para doar. E em vindo receber, ela vem receber algo. Então, o que é que eu posso fazer para atrair mais pessoas para a minha igreja? É mais ou menos assim que está funcionando. Irmãos, eu lembro com saudade, pastor David, de uma época em que ia se abrir uma igreja. Então olhava ao redor e perguntava: existe alguma igreja aqui? Existe. Então nós não vamos abrir, nós vamos para um outro lugar onde não tenha, porque o alvo das igrejas era alcançar pessoas para Jesus, ganhar vidas para Jesus. E hoje me parece que está uma confusão aí, porque o alvo das igrejas é trazer gente, não importa de onde venha. Não importa de onde está vindo, desde que esteja aqui. E para que isso aconteça, começa a se oferecer coisas que vai agradar as pessoas que ali estão. A nova versão do cristianismo o tem transformado em um parceiro e um consultor de planejamento da vida da igreja. O cristianismo hoje, para muitos, tem se transformado num parceiro da igreja. Uma igreja que procura deixar sua mensagem confortável para todas as pessoas. E aí nós precisamos ter um equilíbrio muito grande. Lógico que a igreja não existe para afrontar as pessoas, de forma alguma. A igreja precisa ser acolhedora. A igreja precisa ser um local de amor, de mão estendida. Mas a igreja não pode perder a sua voz, visão profética de confrontar o homem com o pecado. Porque quando a igreja perde isso, ela vai ser qualquer instituição menos igreja. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é confrontadora. Ela confronta o homem com o pecado. Ela não alisa, ela não passa a mão na cabeça, ela não acolhe dizendo que não está errado. Acolher é uma coisa, e não alertar para o pecado é outra. Não chamar o pecado de pecado é outra coisa. Então está havendo aí uma confusão. Estão oferecendo um cristianismo para consumidores.
E aí sim é um cristianismo fácil. É uma tentativa de torná-lo aceitável e popular, gostoso e de fácil digestão. Talvez por isso nós sejamos quase 50% da população brasileira. Porque o cristianismo que está se vestindo, que está se mostrando, está se distanciando da Bíblia. Irmãos, me preocupa muito, mas muito mesmo. A igreja tem desafios do século 21 seríssimos. Talvez a igreja nunca enfrentou um desafio tão grande como está enfrentando nesse século. Talvez era muito mais fácil quando existia uma perseguição física da igreja. Porque a igreja hoje ela não quer ser perseguida, ela quer ser aceita. Mas a igreja do Evangelho de Jesus, se ela se comprometer com a verdade, ela vai ser perseguida em qualquer época. Se ela não negociar a verdade, ela vai ser perseguida. Mas o cristianismo para consumidores é um cristianismo não de confrontação, mas de acomodação. Vamos acomodar aqui, dá para acomodar todo mundo. Estão oferecendo um cristianismo para consumidores, baseado no falso evangelho da autoestima. O verdadeiro evangelho nos convoca para a autonegação. Se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. O verdadeiro evangelho de Cristo nos convoca à autonegação, a negar o meu eu, a negar o velho homem. Por que eu vou negar o meu eu e o velho homem? Porque esse eu é pecador, esse velho homem é fora do plano de Deus. Se eu quero conviver com o Senhor, eu não posso aceitar este velho homem. Ele é confrontado à luz da palavra de Deus. Jesus é tratado por alguns pregadores como o gênio da lâmpada. Ele aparece e você esfrega e começa a fazer pedidos para tão somente ser atendido por ele, para resolver todos os seus problemas. Aceite Jesus e acabe com todos os seus problemas. Para esse evangelho, o importante é que você esteja confortável. Se você ainda não está rico, é porque você não exigiu isso de Deus. Se você começar a exigir isso de Deus, e começar a seguir alguns pontos específicos, você vai ficar rico. Quando a Bíblia nos mostra que o nosso fim não é as riquezas desta vida. Jesus quer você livre das dívidas. E se você ainda não está, é porque você não contribui para uma determinada campanha, para um determinado programa, e vai por aí. Mas se você fizer isso, não ensina que você tem que aprender um controle entre receita e despesa. E você não pode gastar mais do que ganha, senão você vai estar endividado. Esse é um princípio que precisa ser obedecido. Foi infiltrado no meio evangélico uma teologia centralizada no homem e não em Deus. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Hoje, às vezes sem perceber, nós estamos totalmente voltados para nós mesmos. É uma teologia antropocêntrica, é o homem, e tem tirado Deus. Não sei se vocês sentiram, mas nós ficamos tão maravilhados quando cantamos: queremos o teu nome engrandecer. Como é bom engrandecer a Deus.
e não ao homem. Foi infiltrada no meio evangélico uma teologia centralizada no homem e não em Deus. O evangelho da autoestima. O importante é você ser valorizado. Quero chamar a sua atenção para o que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda epístola, no capítulo 3, versos 1 e 2. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. E aí Paulo é bem contundente com Timóteo: fique longe também destes. Fique longe também destes. O cristianismo que tem trocado a glória de Deus pela satisfação humana. O que importa é que você esteja satisfeito. O que importa é que a sua necessidade seja atendida. É um cristianismo que diz: pegue tudo, ao invés de abandone tudo. Trocaram o conceito de abandonar a nossa própria honra a Cristo pela noção de Cristo nos honrar. Pouco fala-se que nós precisamos honrar a Cristo, mas fala-se muito de que Cristo precisa nos honrar. Mas a honra é assim, ó. A honra é para Ele, a glória é para Ele. Honra não é para mim, glória não é para mim, não é para você, é para Ele, porque quem morreu na cruz foi Ele, quem é o Senhor é Ele, quem é soberano é Ele, a Ele a honra, a Ele a glória. Há muitos séculos, um cristão orou assim: Senhor elevado e santo, manso e humilde, ajude-me a aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para cima. Que ser humilde é ser elevado. Que o coração partido é o coração curado. Que o espírito contrito é o espírito jubiloso. Que a alma arrependida é uma alma vitoriosa. Que não ter nada é possuir. Que suportar a cruz é usar a coroa. Que dar é receber. Ajuda-me a encontrar tua luz na minha escuridão, tua glória no meu vale e tua vida em minha morte. Tua vida em minha morte. Esse é o verdadeiro evangelho. Tua vida em minha morte. Não significa, irmãos, Jesus diz lá em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não significa me exaltar, mas em perder a minha vida. E Paulo já disse: em nada tenho a minha vida por preciosa. É a morte do eu. Você ganha ao perder. Você vive ao morrer.
O texto não fala de melhorar a autoestima. O texto não fala de ficar rico. O texto não fala de fazer sucesso. O texto fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o caminho do cristianismo, ele começa pela negação. Negar a mim mesmo. Negar o meu eu. Nessa negação está intrínseco o reconhecimento do quão pecador eu sou. Neste evangelho que tem sido pregado, eu já ouvi alguém dizer: nunca deixe ninguém dizer que você é pecador, porque Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Eu fui perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, mas continuo sendo pecador. Continuo sendo pecador. Por isso que está lá em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que eu deixei de ser pecador quando eu aceitei Jesus. Ao contrário, Paulo vai dizer: o bem que há em mim eu não faço, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço, miserável homem que eu sou. O apóstolo Paulo vai dizer: Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E quando Paulo dizendo isso, Paulo já estava convertido. Não era um Paulo não convertido, era um Paulo convertido, transformado, mas que tinha consciência do seu pecado, da sua condição de pecador, e que nele mesmo, ele diz: em mim não habita valor algum. Em mim não habita valor algum. Uma vez, tem uma canção diante do trono que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Um dia, quando eu ouvi essa canção sendo cantada aqui na igreja, eu disse: está errado. Não é possível que não tenha nada de bom em mim. O homem é vaidoso, né? Não é possível que não tenha nada de bom em mim. Pelo menos uma coisinha boa, mas nada. Nada, não é possível. E aí eu fui para a Bíblia. E está lá escrito: que em mim não habita bem algum. Eu sou o que sou pela glória dele. Eu sou o que sou porque ele é Senhor da minha vida. Então em mim não habita bem algum. Eu tenho que ter esta consciência. Ou eu tenho essa consciência do tamanho do meu pecado, ou eu vou perder a dimensão da graça. Porque a graça alcança o pecador. John Newton, que foi um mercador de escravos, e trouxe tanta gente da África para os Estados Unidos, que tirou das famílias, e esse homem tão mau, tão perverso, ele se converte ao Evangelho. E quando ele se converte, com a consciência de tão pecador ele era, ele escreve Maravilhosa Graça. E nesse hino ele diz: maravilhosa graça que salva até um pecador como eu. Irmãos, o que a gente tem visto no cristianismo de hoje é que as pessoas acham que Jesus está fazendo um favor em salvá-las. Ah, Jesus me ganhou, né? Eu sou o cara e agora Jesus me trouxe para o time dele. Agora o time de Jesus vai estar bom porque eu estou nele. Miserável pecador, entende o teu lugar. Teu lugar é atrás da cruz de Cristo. Porque se não for a cruz de Cristo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir. Você conhece, ou pelo menos já ouviu falar, nas 95 teses do reformador Martinho Lutero. E a quarta tese dele dizia o seguinte: assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo
a saber, até a entrada desta vida para a vida eterna. Que Martinho Lutero estava dizendo: enquanto eu estiver vivo, eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus. Enquanto eu estiver vivo, é a graça de Deus da minha vida que faz a diferença. É a graça de Deus que me deu um favor imerecido. É a graça de Deus que me alcançou como pecador, indigno de estar na presença de Deus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A palavra grega para negar a si mesmo, sabe o que é? É negar é recusar a associar-se com. Negar a si mesmo é recusar a associar-se com. Ou seja, eu devo me recusar a me associar comigo mesmo. Sabe por quê? Porque o eu não convertido, ele só quer me levar para distante da cruz. O eu não convertido, ele só quer me levar para distante de Deus. Por isso há essa briga do velho homem com o novo homem, no meu eu com Cristo. Por isso que negar a mim mesmo é recusar, Daniel, a me associar comigo. A gente só quer se recusar, se associar com o outro. Não vou andar com fulano não, porque fulano não é um bom testemunho. Cuidado, você está andando com você. É preciso entender isto, entender que eu sou pecador. Isso não tem a ver com a autoestima do ponto de vista emocional da psicologia, Angélica. Mas tem a ver com negação do eu. A negação do eu, queridos, ela precisa existir. A ideia é, se quer ser discípulo de Cristo, guarde bem isso, se quer ser discípulo de Cristo, você não pode acostumar-se à pessoa que você é. Se quer ser discípulo de Cristo, se quer ser, você não pode acostumar-se à pessoa que você é. Eu preciso de transformação todos os dias da minha vida. Eu não posso me acostumar ao jeito que eu sou. Eu não posso me acostumar ao jeito que eu vivo. Se eu sou discípulo de Cristo, há um padrão. E a gente tem se distanciado tanto disso. Sabe o que Jesus diz lá em Mateus 10 e 32? Portanto, aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. E agora, vem um texto que eu tenho certeza que muita gente tem dificuldade em entender esse texto. Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Tem muita gente que pega esse texto isolado e quando tem uma briga em casa e diz, olha, a Bíblia diz que os inimigos da pessoa estão dentro da sua própria casa. A gente vai ver que não é nesse contexto que Jesus está dizendo não, viu? Cuidado com isso aí, porque não é esse contexto. E aí ele começa no 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, achará. Crer é fácil ou é difícil? Difícil. Difícil. Se quer ser discípulo de Cristo, conforme a Bíblia, é difícil. Primeiro, você não pode acostumar-se à pessoa que você é.
Você conhece aquela história que é muito usada nas empresas, onde reuniram todos os funcionários e fizeram uma fila e eles iam passar por uma cabine, e dentro daquela cabine eles iam conhecer quem era a pessoa que mais atrapalhava a vida dele dentro daquela empresa, que mais complicava a vida dele dentro daquela empresa. E ao entrar naquela cabine com muitas expectativas, a pessoa surpreendia, porque lá dentro estava um espelho bem grande. Eu não posso, se eu quero ser discípulo de Cristo, acostumar-me com a pessoa que você é. Uma vida centrada não no homem, mas uma vida centrada em Deus. Esta é a proposta do Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho da autoestima, mas é o Evangelho da autonegação. É o Evangelho que vai mudar, que vai transformar a minha vida. Ah, queridos e amados, como nós precisamos estar alertas com essas palavras. A porta, ela é estreita. Ser cristão tem a ver com estarmos cansados dos nossos pecados. Ser cristão tem a ver com estarmos cansados dos nossos pecados. Parece que a gente vive uma época que a gente está se acostumando com os nossos pecados. A gente está vendo o cristianismo onde, irmãos, está se caracterizando por ser cristão, ir ao culto, cantar, louvar, ouvir a palavra, mas para aí. A negação, a autonegação está sendo esquecida. Cada vez mais é o que as pessoas querem. Cada vez mais você está vendo mais igrejas de forma diferentes. Irmãos, eu vi um vídeo ontem, mais de um no YouTube. Eu fiquei na dúvida se passava aqui ou não, mas preferi não passar. Se você quiser, você entra no YouTube depois e procura. Igrejas que no culto a Deus estão colocando músicas seculares. Músicas de Ivete Sangalo, músicas de Zezé de Camargo e Luciano, dentro do culto, irmão. Dentro do culto. Dentro do culto. O que mais entristece você é que o povo não rejeita isso, o povo aceita. Aquela igreja é top. Aquela igreja é top das galáxias. E as pessoas se descabelando e pulando. Eu vi o pregador dizendo que não vou negar que você é o doce mel, é o reino de Deus. E a parte da música que diz, você é minha amada, é Deus falando para a igreja. E ali a igreja cantava aquela música. Está no YouTube. Você pode ir lá ver. Eu não quis passar aqui, porque a gente está passando também a música aqui. Por isso que eu não quis passar. Mas está lá no YouTube. Bota lá músicas mundanas cantadas na igreja. Não vou ser aqui radical dizer que você não pode escutar uma música. Não penso assim. Mas tudo tem um lugar, um momento, um tempo e eu. Culto é adoração. Adoração é para Ele. Não é para me satisfazer. Vamos cantar essa música tão boa. O que é que ela está dizendo? Qual é a letra dela? O que é que ela fala? O que é que ela fala? Ela exalta o Senhor. Ela exalta a Deus. Temos que ter cuidado, irmãos. Estamos caminhando para o final. Jesus está voltando. A porta é estreita. Para muitos é hora de esquecer o negue-se a si mesmo. Não, pastor, vamos pregar qualquer coisa, mas o negue-se a si mesmo não. Negar, essa coisa de já era, ficou lá atrás. Hoje a gente vai adequando as coisas, dá para conviver, né? Meu pecado não é tão mal assim. Não é tão mal, né? Deixa ele aí, ele não me faz mal. E nós perdemos as
pérolas que Deus tem para nós. Vem à minha memória agora uma ilustração que eu acho muito interessante. Um jovem casou e ele soube a notícia de que numa ilha existia diamantes no chão. Você cavava assim e pegava diamantes. E o diamante que você pegava era seu, não tinha nenhuma lei que regulava aquilo. E aquele jovem chegou para sua amada, recém-casado, e disse: olha, eu preciso ir nessa ilha. Quando eu voltar, nós estaremos ricos, a nossa vida estará toda resolvida. Só que para chegar àquela ilha só de navio, e o navio ia, o mesmo navio que ia e voltava, então era uma vez no ano. Ou seja, ele ia no ano e novamente ele só iria no outro. Quem fosse para aquela ilha tinha que passar um ano lá para voltar no ano seguinte. E aquele jovem disse: eu vou. E ele foi para aquela ilha. E ao chegar naquela ilha, é verdade, existiam os diamantes, sim. Mas o que era importante naquela ilha não era o diamante. O que tinha valor naquela ilha não eram as pedras preciosas. O que tinha valor naquela ilha era a banha. E todo mundo juntava banha, todo mundo apanhava banha. E aquele jovem disse: bom, se eu estou aqui, vou viver um ano aqui, eu tenho também que juntar banha. Depois eu me preocupo com diamantes. E pegou uns poucos diamantes e começou a juntar banha. E disse: se eu levar banha também para a minha cidade e convencer o pessoal que a banha tem o valor que tem aqui, eu estou mais rico do que diamante. E aí ele juntou banha. Quando ele menos esperou, começou a se gritar na cidade: olha, o navio está chegando. E o navio chegava e partia rápido. E ele lembrou que ele não teve tempo de juntar diamantes. E aí ele juntou toda a banha, uns poucos diamantes que ele pegou, foi para um navio, carregou toda a sua banha. E a viagem era longa, o sol muito forte começou a bater na banha, a banha começou a exalar mau cheiro, todo mundo no navio ficou extremamente incomodado. O capitão chamou aquele homem e disse: a gente tem que jogar essa banha sua toda fora. Mas tem que jogar fora. E jogou toda aquela banha fora. E aquele homem volta para casa triste, desapontado, uns poucos diamantes. Chega em casa, não quer falar com a esposa, vai dormir. Os vizinhos vieram correndo para falar com ele e todo mundo. E a esposa foi lá no bolso do seu paletó e verificou que tinha umas pedras, diamantes. E deu logo aos vizinhos e disse: olha, isso aqui deve ser nada. Ele passou um ano lá, a bagagem dele está completa de diamantes, isso aqui é nada. E começou a dar aos vizinhos os poucos diamantes que tinha. Quando ele acordou, e ela: e aí, meu amor, onde estão os diamantes agora? E aí ele foi contar a história para ela. E quando ele terminou de contar, disse: mas graças a Deus que tem uns no bolso do meu paletó, que vai servir para arrumar a nossa vida. Irmão, sabe qual é a moral dessa história? É que Deus chamou eu e você para pegarmos diamantes. Só que eu e você temos perdido tempo em juntar a banha que esse mundo tem oferecido. Deus nos chamou para colhermos diamantes. E nós estamos correndo atrás da banha. Porque o mundo está dizendo para a gente que o que tem valor é a banha dele e não o diamante do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Sabe, irmãos, caminhando para a conclusão, mantendo o consumidor satisfeito. Esse tem sido o objetivo de muitos: manter o consumidor satisfeito. E isso traz uma grande preocupação para o nosso coração.
Que igreja nós estamos construindo? Eu li um texto ontem na reunião com a liderança que me impactou muito, onde Jesus chama os seus discípulos e diz a eles: eu estou vos entregando o reino de Deus. O reino de Deus agora é responsabilidade de vocês. O reino de Deus nesta terra hoje é responsabilidade nossa. O cristianismo precisa ser avaliado. E sabe o que me deixa mais preocupado? É quando eu vejo as pessoas correndo atrás de todo esse modismo que está aí, sem filtrar absolutamente nada. Sem filtrar absolutamente nada. E nós estamos ficando meio encolhidos para nos posicionarmos. Alguém deu uma palavra para outra pessoa, e a palavra não tinha nada a ver de Deus. E esta pessoa foi consultar algumas outras pessoas, e as pessoas disseram: pede confirmação de Deus. E a pessoa veio falar comigo: pastor, eu disse: não peça confirmação de Deus não, filha, porque essa palavra é do diabo. A Bíblia nos dá espírito de discernimento. Mas hoje, para não me dispor com alguém, eu prefiro não me posicionar. Pede uma confirmação. Não é melhor do que eu dizer: viu, isso não é de Deus, não. Não é? É politicamente correto, né? Isso não é de Deus, não. Essa palavra é do diabo. E rejeite essa palavra na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela constrói, ela edifica. Nos últimos dias virão tempos difíceis. Não podemos reinventar o evangelho para adequá-lo a nós. Paulo disse: se alguém vos anunciar outro evangelho, que não seja o da palavra, seja anátema. O evangelho de Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é o evangelho da autoestima, mas é da autonegação. Não é estar massageando o velho homem: olha, você não é tão mal assim não. Mal é fulano, você não. Você é bonzinho. O jovem rico chega diante de Jesus e diz: mestre, bom mestre. Jesus diz: por que você me chama bom? Bom é Deus. É tempo de estarmos alerta. Filtre o que você escuta. Não corra atrás de tudo. Veja se é de Deus. Pastor, aquela igreja, olha, ela é maravilhosa, ela é toda preta. Pastor, que coisa linda, uma igreja preta. Meu Jesus, o que é isso? O que é isso? Preto, ambientes fechados, para anunciar maravilhas de Deus. Me perdoe, não posso calá-la. Não posso me omitir, porque a omissão é pecado. E eu tenho um compromisso. Há 35 anos o Pai me chamou, me ordenou para o ministério da palavra. E me perdoem, mas o meu compromisso é com a palavra dele. Não vou bater palma para agradar ninguém. Não vou me omitir para agradar ninguém. Vou me posicionar de acordo com a palavra de Deus. Eu não quero estar fora da palavra.
Não importa. Não importa. Mas quem é ovelha do Senhor Jesus, escuta do Senhor Jesus. E precisamos ter cuidado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haverá muita confusão. E para tristeza nossa, irmãos, antes era fácil. Agora a confusão está travestida de evangelho. Tudo é evangélico agora. Tudo é evangélico. E agora, para onde é que a gente vai? Mas pastor, é evangélico, é uma igreja. Que evangelho está pregando? O da autonegação ou da autoestima? O evangelho da cruz ou o evangelho da satisfação? Quando Jesus diz, tome a sua cruz, cruz naquela época, no contexto que Jesus está falando, cruz significava morte. Quando Jesus está dizendo, tome a sua cruz, ele está dizendo, quem quer vir após mim tem que morrer. Morte para o eu. Crer é difícil, irmãos. Crer não é fácil, não. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a levantarmos a bandeira do seu evangelho santo, que transforma, que muda. Isso nos tira da nossa zona de conforto. Isso nos tira da nossa zona de conforto. Mas quando eu aceitei seguir Jesus, eu aceitei sair da minha zona de conforto. Quando eu aceitei seguir Jesus, eu aceitei não viver mais para mim, mas viver para Ele. Convido os nossos diáconos e diaconisas para dedicarmos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Queria convidar o nosso irmão Williams para orar, consagrando ao Senhor este momento.